Oi, tudo bem? Meu nome é Aline Dermiglio, sou psicóloga clínica e vim falar um pouquinho sobre depressão, tá? O que é depressão? É uma doença muito comum e muitas pessoas passam por esse quadro, mas muitas pessoas não conseguem o diagnóstico correto ou demoram muito para procurar ajuda. Por isso a importância de você entender e conhecer um pouquinho mais até para o tratamento adequado, tá? Uma pessoa que está com depressão, que é diferente de estar deprimido. Deprimido eu posso ficar quando eu perco um ente querido, quando eu perco um jogo de futebol, por exemplo, daí eu fico deprimido, né? Mais uma sensação ruim de tristeza que logo passa, né? Diferente da depressão, tá? Quando eu estou com um quadro de depressão, que é um transtorno mental, é uma doença, tá? É quando eu fico numa tristeza profunda, que pode ser mais grave, por isso tristeza mais profunda, até um quadro mais leve. Mas é um quadro constante de tristeza, então eu fico constantemente triste, deixo de realizar as minhas atividades que antes eu fazia com muita tranquilidade, tá? Então, isso eu preciso ficar de olho, porque já é um sinal de um quadro de depressão, tá? Quais são as alterações que mais costumam acontecer no quadro de depressão? Alteração no sono, do apetite, né? Ou mais ou menos. Normalmente a pessoa fica mais prostrada, com menos ânimos, com um nível de energia muito baixo, a concentração quase zero, e o seu comportamento, sua autoestima ficou muito baixo, né? Ficam muito comprometidos com tudo isso, tá? No quadro de depressão, a base envolve tanto a psicoterapia como o uso de medicamentos. Cada caso é um caso, mas é necessário a orientação e acompanhamento desses dois profissionais da área da saúde, tá? É importante deixar muito claro que a gente está falando uma doença muito complexa, né? Não tem uma base exata para dizer que a causa da depressão foi por isso ou por aquilo, tá? Tem fatores biológicos que podem influenciar, mas o emocional, que é ainda o que mais pega, que mais influencia realmente no quadro depressivo, tá? Para mim fica muito claro que a depressão está muito ligada ao fato de não aceitar as coisas como são, né? O muito processo de raiva, sabe, eu engolir sapo, engolir, nunca falar, e isso pode vir a se transformar numa depressão, tá? Algumas pessoas, elas sofrem, né? Elas ficam com depressão quando elas passam por uma doença grave, tá? Outras podem ser quando ela tem uma mudança de vida muito brusca, né? Ou quando um ente querido morre, então pode entrar num processo de depressão, tá? Tem algumas pessoas que já têm um histórico de família de pessoas deprimidas, né? Tenda que a gente reage muito de acordo com o contexto que a gente está inserido. A gente aprende de acordo com aquilo que a gente vê no nosso dia a dia com a nossa família. Então, se eu tenho um contexto de pessoas depressivas, eu posso também ficar uma pessoa mais deprimida ou depressiva assim. Isso não é genético, tá? Só para explicar, mas é o comportamento que pode afetar diretamente na forma como eu reajo diante das situações, tá? Quais são as principais causas da depressão, tá? Quando existem abusos físico, sexual, emocional, tá? Isso pode aumentar muito a vulnerabilidade à depressão clínica mais tarde na vida, ou às vezes desde a infância, tá? Quando eu passo por alguns conflitos, né? Quando eu tenho brigas com pessoas da família, com os amigos, com pessoas muito próximas que eu estimo bastante, eu posso ficar deprimido. Quando eu tenho uma morte ou uma perda, né? Aí o que acontece? Eu tenho uma tristeza pela morte e essa tristeza é normal, né? Eu perder alguém, entrar no processo de depressão, isso pode acontecer,
problema é quando eu não consigo sair desse estado de tristeza profundo, né? Aí já se transformou numa depressão que precisa de um olhar um pouco maior. Tem gente que fica deprimida quando não consegue crescer ou atingir as metas profissionais que traçou na vida, né? Porque fica se cobrando muito, achando que não fez o correto, que não fez o necessário, que precisa se esforçar mais, ou pior, fica se culpando muito, né? Eu não fiz, eu deveria, foi falha minha e por aí vai. Questões mal resolvidas, elas podem se tornar um processo de depressão. Eu posso ficar deprimida ou com depressão por conta disso. Mas entenda que às vezes alguns eventos bons também podem causar depressão, né? Por exemplo, eu consigo um emprego novo, vou casar, vou mudar de casa, né? Tem gente que reage mal ou não consegue lidar com aquela situação e fica deprimida ou fica com depressão, tá? E isso pode desencadear a doença, então nem sempre ela vem de fatores ruins, às vezes fatores bons que a pessoa não consegue lidar com aquela situação ou entende que não merece, que não consegue, que não vai dar conta, daí já começa a ficar deprimida ou com depressão, tá? Alguns problemas sociais, como isolamento social, tá? Devido a algumas doenças mentais, ou quando alguém da família é expulso, ou você é expulso, também pode contribuir para desenvolver essa doença, tá? Como eu falei, doenças graves, né? Elas podem desencadear um quadro de depressão, né? Justamente porque eu já perco o sentido de vida, eu não tenho mais o porquê fazer as coisas. E essa diferença entre depressão e ansiedade, né? Depressão, eu realmente perco o sentido, eu não vejo por que fazer as coisas. A ansiedade, eu fico com medo, muito medo. Eu deixo de fazer, eu vou evitar situações que me deixem insegura, com medo, mas eu procurando ajuda, sim. Eu consigo fazer, né? Na depressão, não tenho por que fazer. O uso de álcool e drogas também pode levar a um quadro de depressão, tá? Depressão não é frescura, tá? Que fique bem claro, justamente porque muita gente pode criticar ou julgar pessoas que estão com quadro de depressão, porque a pessoa realmente não tem vontade de fazer absolutamente nada, né? Ela não tem vontade, mas exatamente porque não tem o porquê fazer, não tem sentido ela fazer qualquer coisa. Então, ela deixa de fazer atividades, até as mais simples, ela deixa de fazer. E depressão pode ser gradual, então ela pode vir muito leve e chegar num quadro muito grave, né? Por isso a importância de uma intervenção, né, de profissionais da área da saúde. Freud, em um dos seus textos de 1917, ele fala sobre o luto e melancolia, ele faz uma comparação, tá? Melancolia, se for traduzido nos dias de hoje, né, seria depressão. E o luto é quando eu perco alguém. Pode ser uma pessoa, pode ser um bichinho de estimação, pode ser um emprego, pode ser uma casa, um carro, um namorado, enfim. Quando eu entro no processo de luto, que eu perco alguém, tá? Qual que é a diferença dos dois? O luto é quando eu perco o sentido de vida por um tempo, onde eu fico com desânimo profundo, eu perco o interesse total no mundo, nas coisas, eu perco a total capacidade de amar, tá? Inibição de qualquer atividade, né? Então, cotidiano, habitual, eu já não tenho mais o porquê fazer. A diferença entre um e outro. O luto, ele vem e passa, né? Agora, a melancolia, ela fica, ou a depressão, tá? Ela fica. Qual que é a diferença entre um e o outro? É que na depressão eu tenho um sentimento muito ruim sobre mim, né? Então eu acho que eu não consigo, que eu não dou conta, eu tenho um sentimento muito baixo, uma autoestima muito baixa. Eu começo a me auto-recriminar, me autodepreciar, né? Eu começo a não confiar mais em mim. Então, quando eu estou com depressão, a minha autoestima fica muito baixa,
ou praticamente inexistente, exatamente porque eu deixo de confiar em mim, né? Eu não tenho mais forças para fazer qualquer coisa, tá? E isso acontece no começo, no luto também, mas passa. Na depressão, isso não passa. Isso ele começa e ele insiste e persiste, tá? Na depressão, eu começo a me criticar muito e voltar muito olhar negativo para mim. E eu deixo de falar para o outro, às vezes, o que me incomoda, por isso que eu engoli sapo. Então, às vezes, eu fico incomodada com o comportamento da outra pessoa, ao invés de eu ir lá e falar, eu volto o processo para mim. Eu começo a me criticar quando, na verdade, a crítica é voltada para outra pessoa, tá? O foco ele é totalmente invertido. Isso, como eu falei, requer um diagnóstico realmente médico. Muitas pessoas cometem suicídio não só com a depressão, existem outros quadros clínicos que podem realmente levar ao suicídio, mas a depressão ela realmente é silenciosa, porque quem tem não sabe o que acontece, simplesmente fica muito angustiada ou fica sem vontade de fazer qualquer coisa e não sabe o que faz, para onde vai, que procura, que ajuda, quem que pode ajudar, né? E fica com aquele processo ruim, aquela dor no peito, aquela sensação de impotência, de não conseguir fazer as coisas e realmente não consegue, né? Não tem forças. Então, o ideal é fazer o diagnóstico quanto antes, tá? E tomar as medidas necessárias para fazer a intervenção o mais rápido possível, tá? Medicamentos, tá? Quem vai prescrever vai ser um profissional da área de saúde, um psiquiatra. Ele é o mais indicado exatamente porque ele é o técnico no assunto, ele conhece e ele entende melhor quais são os medicamentos necessários e mais indicados para qualquer pessoa, tá? Então ele vai indicar, e é necessário o uso enquanto eu estou no processo de depressão, porque enquanto eu estou muito deprimido, com depressão eu não tenho uma visão clara das informações. Quando eu tomo medicamento, eu começo a enxergar melhor o que está acontecendo, daí eu consigo reagir melhor. Além disso, psicoterapia. A indicação sempre é psicoterapia com um profissional da área, tá? Qualificado para tanto. Nesse momento é onde você vai falar sobre os seus problemas, o que está acontecendo, né? Até para entender o que te levou à depressão, né? Que causas estão te angustiando? Quais são suas dores e sofrimentos? Em que momento você fica mais vulnerável, mais frágil? Eu entendendo, eu consigo tomar uma ação melhor. Psicoterapia é autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, melhor eu entendo por que eu tenho tanto sofrimento, em que momento eu vou sofrer, e eu começo a tentar reagir. Pacientes em tratamento de processo de depressão nem sempre tem uma reação rápida, né? E às vezes é uma montanha russa, né? Então demora um pouquinho mais para reagir, mas existe uma reação desde que tenha um esforço do paciente com a ajuda de medicamento e um profissional com quem conversar, tá? Esse vídeo ele é orientativo, né? Eu espero que tenha ajudado vocês, mas nada substitui a ajuda de um profissional da área da saúde, tá? Depressão é sério, precisa de ajuda e intervenção. Se você se identificou com a minha fala, com algum dos sintomas que eu citei, ou se você conhece alguém que está passando por um processo muito parecido, procure ajuda. Tudo bem? Muito obrigada, viu?